institucionais do Ministério Público. Isso pode cair em prova. Quais são as funções institucionais do Ministério Público? Artigo 129. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Cabe a ele, privativamente, propor a ação penal pública. Penal público, que é a ação penal privada, nós sabemos que é a pessoa lesada que vai propor a ação. Importante para nós, inciso 2º, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Repetindo, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Espécie de fiscal da lei, temos que proteger tudo o que está previsto na Constituição, assegurar aquilo que está previsto na Constituição. Então é importante que o Ministério Público faça realmente e efetivamente, tanto na área criminal quanto na área da tutela coletiva, ok? Inciso 3º, promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Veja que importante, cabe ao Ministério Público propor inquérito civil público e ação civil pública. Importante para nós. Amigo, se cair na prova, inquérito civil público, só um membro do Ministério Público pode propor inquérito civil público. Só ele pode propor inquérito civil público. Agora, importante, com relação à ação civil pública, não só ele, membro do Ministério Público, como também União, Estados, DF, municípios, Defensoria Pública, etc. Com relação à ação civil pública, deve ser lido a Lei 7347 de 1985. A ação civil pública deve ser lida a Lei 7347 de 1985. Tem mais? Tem. Inciso 4º. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União nos Estados, da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Então, promover, apresentar a ação direta de inconstitucionalidade. Cabe também ao Ministério Público, normalmente é feito através da dia interventiva na pessoa do chefe, Procurador-Geral da República. Existem vários outros incisos que tratam de matérias importantes com relação à atividade do Ministério Público. Por exemplo, inciso 7º, promover o controle externo da atividade policial. 6º, pedir notificações de procedimentos administrativos. 8º, requisitar diligências investigatórias. Existem várias outras atividades importantes que no próximo bloco, se pudermos, nós vamos voltar a tratar com vocês. Então fica aí encerrado o primeiro bloco, vamos para o segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Muito bem, queridos amigos, vamos lá enfrentar agora o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Perguntas feitas sobre o tema ministrado. O tema de hoje é o Ministério Público. Vamos enfrentar a primeira questão. Professor, como é o ingresso na carreira do Ministério Público? Muito bem, questão interessante. Meus amigos, o ingresso na carreira do Ministério Público é por concurso de provas e títulos. Provas, tem a primeira fase, questões de múltipla escolha, tem que fazer o xizinho na questão. Depois nós temos a segunda fase, questão dissertativa, normalmente uma peça, um recurso, questões dissertativas, uma peça mais questões. Depois disso, acabou? Tem a prova oral ainda, amigo. Prova oral que aperta muita gente quando a gente reprova na prova oral. Depois tem, os exames são feitos, exame médico, etc, etc. Então, um concurso de provas e títulos. Por que títulos? Se ele fizer, um candidato, anteriormente, tiver feito uma especialização, um mestrado, doutorado, isso conta como pontuação. São os títulos que ele vai carregar, de especialista, mestre, doutor. Agora, presta atenção, a Constituição diz pra gente? Diz. É dito no parágrafo 3º do artigo 129. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso de provas e títulos. Provas, primeira fase, segunda fase, fase oral. Provas. E títulos. Especialista, mestre, doutor, pós-doutor, assegurada a participação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, em sua realização, exigindo-se, presta atenção que é importante, do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, e observando nas nomeações a ordem de classificação. 3 anos de atividade jurídica, junto comigo. Então haverá um concurso de provas e títulos. Isso. Agora, para participar desse concurso, o candidato precisa demonstrar que tem 3 anos de atividade jurídica, junto comigo. 3 anos de atividade jurídica serão ações realizadas pelo candidato como bacharel em Direito. Então tem que ser atividade após a conclusão do curso e que ele exerça como bacharel.
Então ele pode ser advogado por 3 anos. Normalmente, os concursos costumam exigir pelo menos de 5 a 10 manifestações judiciais por ano. De 5 a 10 manifestações judiciais por ano. Ok? É o que normalmente se exige. Presta atenção. Além de ser advogado, ele pode ter passado num concurso de delegado de polícia, 3 anos como delegado de polícia, ou ainda, ele pode ter exercido atividade de professor em entidades de nível superior, ok? Junto comigo. Então, esses 3 anos de atividade jurídica poderão ser demonstrados com as certidões que ele advogou durante 3 anos, de 5 a 10 manifestações judiciais por ano, ou que exerceu a atividade de delegado de polícia, ou ele foi professor de ensino superior, né, na área de direito, óbvio, né? Ou ainda em outras atividades que exijam um caráter técnico jurídico. Então, o indivíduo era analista processual, analista judicial, pessoas que exerciam atividades dentro do ramo do direito. Agora, para saber bem disso, tem que pesquisar, meu amigo. O Conselho Nacional do Ministério Público editou resoluções disciplinando o tema. Então, pesquise. Entre no site do Conselho Nacional do Ministério Público e veja lá quais são as resoluções que hoje disciplinam o assunto. O que é pacífico, né, e é recomendado que o aluno tenha 3 anos de atividade jurídica após a conclusão do curso. Quer dizer, presta atenção, que não se tem considerado o tempo de estágio que o indivíduo exercia, ok? É uma crítica que eu até faço, né? Se o indivíduo estagiou no Ministério Público, nós temos estagiários no Ministério Público Federal, o pessoal dá um gás, o pessoal trabalha muito, eles realizam uma atividade muito importante. Então, por que não levar isso em consideração? Não sei se é questão de ter uma experiência após anos de formado. Na verdade é o seguinte, depois de um certo tempo de formado, se o indivíduo consegue ter sucesso, ele talvez não queira, a não ser que tiver no coração dele, prestar concurso nem para a magistratura, nem para o Ministério Público. Se ele começar o sucesso, ele não vai querer mudar de área. Depois de 3 anos, o indivíduo já tem uma certa estabilidade, até profissional, até financeira, né? Talvez isso possa afastar aquela pessoa que queira só do lado financeiro. Agora, aqui entre nós, quem vai para o Ministério Público que gosta da coisa, o pessoal gosta de ser combativo. Não é questão salarial, não. Eles ganham bem, mas não é só por isso, não. Ok? Muito bem, então vimos que o ingresso no Ministério Público se faz por concurso público de provas e títulos, repetindo. Primeira fase, questões de múltipla escolha. Segunda fase, uma questão dissertativa. Uma peça, um recurso, questões para o indivíduo discorrer sobre temas. Após, nós temos uma prova oral, perguntas sobre o tema. A banca é composta por membros do Ministério Público e alguém da advocacia. Serão os examinadores perquirindo, investigando, questionando o candidato. Aprovado, vai passar por exame médico, tudo bonitinho, vai ter uma investigação social. Normalmente a investigação social antecede a prova oral, tá? E vai ser nomeado. Depois da nomeação, ele vai tomar posse. Da posse vai contar o prazo para o vitaliciamento. Questão importante para nós. Ingresso no Ministério Público só por concurso de provas e títulos, ok? Vamos enfrentar a próxima questão? Professor, como os membros do Ministério Público adquirem a vitaliciedade? Olha que questão importante, né? Como é que os membros adquirem a vitaliciedade? Meus caros amigos, só após 2 anos de efetivo exercício. Mas vamos retomar. Amigo, a vitaliciedade é uma proteção atribuída ao cargo do magistrado. O magistrado será vitalício? Sim. Agora, isso autoriza ele a fazer o que quiser? Lógico que não. Ele está vitaliciado. Passaram-se 2 anos do efetivo exercício. Então, ele prestou um concurso, passou nas várias etapas, foi nomeado, após a nomeação tomou posse. É pacífico hoje, entre a doutrina e a jurisprudência, que só após a posse, que é um ato formal, começa a se contar os 2 anos de efetivo exercício. Junto comigo. Vencida essa etapa dos 2 anos de efetivo exercício, foi vencido então o estágio probatório. O indivíduo no Ministério Público vai ser vitaliciado? Sim. Agora é fácil ser vitaliciado? Não. Existem avaliações mensais, semestrais. Enquanto isso, o magistrado o membro do Ministério Público está inscrito a GIS, né? Então ele vai ter o máximo de fiscalização. E aquele negócio, né? Ele tem que demonstrar que ele é capaz de exercer a atividade do membro do Ministério Público. Raríssimos são aqueles que são desligados na época do estágio probatório. Raríssimos. Mas não vou dizer que não existe. Existe sim. Junto comigo. A vitaliciedade só é admitida após vencida a etapa de 2 anos de estágio probatório. Após 2 anos ele vai ser vitaliciado, mas presta atenção, ele poderá perder o cargo sim, se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgamento.